Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de agradecer o honroso convite para estar aqui em nome da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia é uma entidade que acabou de completar 102 anos. É uma das entidades médicas mais antigas do Brasil, que nasceu com uma missão de salvaguardar o trabalho médico assistencial, mas também a pesquisa médico-oftalmológica. Desde o seu embrião, ela fomentou a pesquisa. Ela teve, desde o seu embrião, uma publicação científica, que é a Revista Brasileira de Oftalmologia, que é uma das publicações ininterruptas mais antigas do Brasil, que estimula a ciência e a publicação na área da oftalmologia. E gostaria de parabenizar esse evento de hoje, da Instituição Responsável, que trouxe aqui diversos atores com um objetivo comum. O objetivo comum, o que é? Melhorar o acesso e a saúde da nossa população. Isso só vai acontecer tirando essas barreiras ao longo do caminho da inovação tecnológica, inovação que pode ter o potencial de melhorar muito a nossa saúde como uma população brasileira, né? A gente ter acesso a isso. E eu vou trazer aqui um estudo de caso, de mundo real, que é a história do glaucoma. O glaucoma é uma doença que é uma das principais causas de cegueira no mundo. E eu elenquei alguns pontos para a gente trabalhar. O primeiro, o glaucoma como uma doença prioritária no cenário da prevenção da cegueira. A importância do cuidado efetivo, eficiente, precoce do glaucoma. As barreiras e obstáculos que existem nesse cuidado efetivo. E as inovações e como essas inovações podem mudar esse cenário. Então, a gente tem dentro do cenário das causas principais de deficiência visual no mundo, o glaucoma ele é a principal causa de cegueira irreversível. Então, de todos os cegos que a gente vê que são cegos irreversivelmente no mundo, a maioria é de glaucoma. Supera todas as outras causas. Existem causas de cegueira reversíveis, por exemplo, como a catarata, que se opera, faz uma cirurgia e o paciente volta a enxergar. Mas das causas irreversíveis, o glaucoma é o campeão. E a gente vê a magnitude do glaucoma nesse gráfico em que, dessa publicação, onde está em verde, é o tamanho da contribuição do glaucoma dentro da proporção das causas de cegueira no mundo. Eu destaquei ali a região da América Latina. Então a gente vê que é uma proporção grande, né? E se a gente for avaliar dentre os sentidos humanos, aquele que o ser humano valoriza talvez com maior importância, talvez a visão seja aquele sentido mais importante. Em todas as fases do ser humano, desde o nascimento até a senilidade. Aqui nós temos uma evolução e uma previsão de evolução do número de glaucomatosos no mundo. Se a gente olhar aqui em 2024, nós estamos aqui com 83 milhões de portadores de glaucoma no mundo, e isso é uma estimativa, né, de estudos epidemiológicos. E a gente vai chegar em 2030 praticamente com 10 milhões a mais. Mas por que esse aumento exponencial que vai ter daqui para frente? Principalmente por causa do envelhecimento da população. Porque dentre os fatores de risco da doença para aparecimento do glaucoma, a idade é um dos mais importantes. E a gente vê aqui no Brasil, a previsão de mudança da nossa pirâmide etária é uma coisa assustadora nos próximos 20 anos. O número de pessoas acima de 80 anos vai aumentar muito, onde a prevalência do glaucoma em algumas raças pode chegar a 25% da população portadora de glaucoma, uma doença que tem uma evolução para a cegueira e é a causa principal de cegueira no mundo. Então, é o tamanho do problema que nós temos que enfrentar nos próximos 20, 30 anos aqui. E o que é o glaucoma? O glaucoma, basicamente, de maneira didática, ele acontece com a elevação da pressão intraocular, que é esse examezinho que a gente faz quando vai no oftalmologista, essa luzinha azul que vai chegando próximo do olho, todo mundo tem medo desse exame. E aí, essa pressão alta vai fazer uma lesão no nervo óptico, o nervo óptico lesionado vai fazendo perder a capacidade de enxergar pelos campos visuais. Então, a gente vai perdendo o campo visual de fora para dentro até a gente perder completamente a visão. E como é que se trata a glaucoma? Por que a pressão do olho se eleva? A pressão se eleva porque a gente tem uma obstrução
de alguns canais que drenam o líquido que está dentro do olho. E essa obstrução, na maioria dos glaucomas, é provocada geneticamente, então a gente não tem como evitar de aparecer. E como é que a gente trata o glaucoma? A gente trata com colírios, laser ou cirurgia. O objetivo do tratamento é abaixar a pressão para paralisar o processo. Então, se a gente imagina que a gente paralisa o processo de um glaucoma avançado, o paciente já está com deficiência visual. Então, o ideal é a gente paralisar o processo no estágio inicial. A gente não tem como evitar da doença aparecer, mas a gente tem como tratar no estágio inicial, naquele estágio em que o paciente ainda não tem nenhuma desabilidade. Ele está ainda com a vida dele normal ainda, sem consequências da doença. E o que é feito no tratamento do glaucoma hoje? Por exemplo, o que está no PCDT do glaucoma. A gente passa um colírio, se aquele colírio não for suficiente, a gente passa um segundo colírio, se aquele colírio não for suficiente, a gente passa um terceiro colírio, raramente 4 colírios. Quando nada disso funciona, a gente indica uma cirurgia. Esse é o que está no PCDT, por exemplo, do glaucoma. E o que se tem hoje? Que quando a gente trata, qual que é o objetivo do tratamento do glaucoma? O objetivo é preservar a qualidade de vida. E a qualidade de vida ela está intimamente relacionada à perda da função visual. Mas a gente tem outros fatores que afetam a qualidade de vida. E destacado aqui em negrito, todos esses fatores que comprometem a qualidade de vida do paciente com glaucoma, a maior parte deles está relacionado ao tratamento. É uma doença que nas fases iniciais não tem sintoma e a gente obriga o paciente a usar 3 colírios por dia. O colírio arde, ele tem que marcar horário para pingar colírio, então isso tudo vai impactar na qualidade de vida do paciente. Quanto mais avançado o glaucoma, pior a qualidade de vida. Quanto mais avançado o glaucoma, a gente já tem evidência. Maior a necessidade de consulta, maior a necessidade de exames, maior a necessidade de cirurgias mais invasivas, maior a quantidade de medicamentos que o paciente usa. Mas também, maior o custo da doença. E custo que não só o custo médico, direto e indireto, médico e não médico, como também o custo indireto. Além dos custos intangíveis, que eu acho que a gente tem que aprender a mensurar isso de uma maneira melhor. Porque um custo intangível de uma cegueira é muito grande. Então, qual que é a importância de se tratar o glaucoma nas fases iniciais? Primeiro, evita a progressão para uma fase de perda de visão. A pressão a ser atingida não é tão baixa quando a gente pega um glaucoma mais avançado. Quanto mais avançado o glaucoma, mais baixa a gente tem que colocar a pressão para ele parar de progredir. Então, o tratamento não precisa ser agressivo. E os custos envolvidos são menores, porque a gente precisa de menos medicação, menos consulta, menos cirurgia, menos exame no glaucoma inicial. E aí vem as barreiras. Que barreiras que nós temos no tratamento do glaucoma? Primeiro, o acesso ao especialista, foi falado aqui. É por isso que eu falei que é um estudo de caso o glaucoma, né? A gente vai passar por aqui, por todas as falas anteriores que tiveram. O acesso ao tratamento, tem que ter atualização, a inovação tem que chegar ao paciente. Os custos envolvidos, a fidelidade ao tratamento. Não é fácil você usar 3 colírios diariamente para o resto da vida. Não é fácil. E os efeitos adversos do tratamento. Quais são os limites e os problemas do tratamento atual com colírios que existem? Primeiro, fidelidade ao tratamento. Segundo, impacto na qualidade de vida. Terceiro, impacto no custo. E o quarto, a toxicidade para os tecidos oculares. Então, vamos falar rapidamente só sobre essa aderência e persistência. Dados da literatura mostram que 1/4 dos pacientes esquecem 50% das gotas. Isso, colírio monitorado eletronicamente. Paciente dentro de estudo. Imagina o paciente que está no mundo real. 1/4 dos pacientes não respeitam o intervalo mínimo de 3 minutos entre as gotas. E ele tem que usar 3 colírios. 3 minutos, outro, 3 minutos, outro, 3 minutos. 1/3 dos pacientes são negligentes com as visitas de controle. 13 a 20% dos pacientes necessitam de uma pessoa para ajudar a instilação. O glaucoma dá idoso. E o idoso com artrite reumatoide? O idoso com Parkinson?
Ele consegue pingar? Não. Tem que ter o cuidador do lado. Isso faz com que mais de 50% dos pacientes sejam não persistentes com o tratamento ao final de 1 ano, e ele tem que usar para o resto da vida. Então, são dados alarmantes do cuidado do glaucoma que nós estamos fazendo atualmente. Quanto maior o número e a prevalência dos efeitos colaterais, pior a qualidade de vida. Quanto maior o regime de gotas, pior a qualidade de vida. Quanto mais caro o tratamento, pior a qualidade de vida. E a cirurgia tradicional que existe, ela é boa? Atualmente, do jeito que ela é usada, não. Tem vários estudos mostrando que, mesmo operando o paciente, de 10% a 60% continuam evoluindo para cegueira. Mas por que isso? São pacientes que são levados à cirurgia muito tardiamente, eles já estão na fase final da doença. E é o último recurso que é lançado. Já está tarde demais, o paciente já está quase cego. Além do mais, a cicatriz que fica nessa cirurgia tradicional, ela é propensa à infecção tardia. Aqui os dados, ó. 10% de vazamento, 8% de infecção tardia dessa cirurgia tradicional. E aí? As limitações da terapia usual vão levar ao descontrole do glaucoma e o impacto não vem só no indivíduo. O impacto vem no sistema e o impacto vem na sociedade como um todo. Esse custo todos nós pagamos. E aí a gente tem uma necessidade clara de uma abordagem mais eficiente do glaucoma nas fases iniciais. E aí vem as inovações servem para isso. Existem terapias substitutivas de colírio, nós temos o laser, que é a trabeculoplastia seletiva laser, e as cirurgias microinvasivas angulares, que são colocados estentes no olho para melhorar aqueles canais que estão entupidos. E a gente tem as terapias substitutivas da cirurgia tradicional. São cirurgias com implantes que melhoram o funcionamento da cirurgia tradicional. Então, aquele esquema, que é o esquema que vem sendo feito usualmente, como se encaixam essas novas tecnologias? O laser é uma opção alternativa ao colírio. Então, a gente tem, ele pode entrar como alternativa na primeira opção, ao invés de passar o colírio, eu posso fazer o laser, como ele pode entrar como substituto do colírio de quem está usando. Problema do laser: equipar o centro de referência com o laser, que é um equipamento que só serve para isso. Ele não serve para outra coisa, só serve para isso. Vai ter que se fazer um estudo para essa capacitação. Já os stents, eles, em termos de inovação, é uma das coisas mais interessantes que já foram desenvolvidas. A ideia de se criar um stent para melhorar esse fluxo no canal é da década de 70. Não se conseguia fazer o stent. Não tinha tecnologia para construir ele. Ele é o menor implante a ser implantado no corpo humano, de toda a área médica. Ele é minúsculo. Aqui é uma foto real dele lá no canal. Esse stent, ele está revolucionando o tratamento do glaucoma. Ele já está aprovado pela Conitec, passou todos esses processos todos, foi aprovado em outubro de 2021, para ser usado após a falha do primeiro colírio. Então, usou o primeiro colírio, falhou, em vez de passar o segundo colírio, colocar o stent. O que aconteceu? Ele foi aprovado em outubro de 2021, em novembro de 2021, a ANS incorporou. Foi uma das primeiras tecnologias que se beneficiou daquele processo único, que entrou direto na ANS depois. Criou um problema de iniquidade no Brasil. Durante esses anos todos, ele ainda não foi implementado no SUS, está aprovado, não foi implementado. Temos um procedimento revolucionário que tem tudo para ajudar, que aí já foi incorporado, não foi efetivado para 80% da população, e temos 20% da população da saúde suplementar, que são os mais privilegiados, que estão se beneficiando dele há 2 anos e meio. Olha o descompasso, um negócio que foi feito para ajudar os mais necessitados, tem 2 anos e meio que está beneficiando os mais privilegiados. Então, esse é um problema que tem que ser adequado. E existem esses outros implantes que vão ser substitutos da cirurgia tradicional,
que também tem, aqui é um exemplo, vocês podem ver aqui no cantinho, o implantezinho ali no cantinho superior esquerdo do olho. Alguns dados rápidos para a gente caminhar para o fim. Esse é um estudo que a gente fez em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora com a USP, onde a gente pegou pacientes do Centro de Referência de Glaucoma que estavam usando o colírio e a gente fez laser, o SLT, para substituir o colírio. Eles estavam em uso do colírio. Então, a gente tirou o colírio, houve um pico de pressão, eram pacientes que tinham pressão alta, fez o laser, a pressão caiu, ao final de um ano chegou mais ou menos na mesma pressão que ele estava usando o colírio. Então, funcionou igual o colírio. Mas olha a diferença. Antes do laser, 70% dos pacientes estavam usando 2 ou mais colírios. No final de um ano, 70% estavam usando 0 ou 1. Que ganho de qualidade de vida é essa? E o custo? Fizemos também análise. Qual que é o custo mensal, custo médio anual por paciente desse estudo? Pacientes reais, do Centro de Referência de Glaucoma. O paciente com medicamento, R$ 2.125. O paciente do laser, R$ 157 por ano. Olha o tamanho da economia de recursos que pode gerar. A gente já tinha feito esse estudo muitos anos antes, com dados de modelo de avaliação econômica em saúde, mostrando a mesma coisa, que o laser ele é a alternativa mais custo-efetiva, tanto para o glaucoma inicial quanto para o glaucoma moderado. Tá? Esse é o estudo que foi usado como base para a aprovação do stent na Conitec. É o estudo de custo-utilidade, que conseguiu mostrar que o stent melhora incremento em qualidade de vida, em que, ao mesmo tempo, o custo gerado fica dentro de um padrão aceitável. Então, isso mostra a capacidade dessas tecnologias de beneficiar a população sem onerar o sistema. Aqui, mudando a sequência de tratamentos também, onde a gente pode mudar a sequência de colírios para essas terapias não farmacológicas, que também se mostrou custo efetivo. E aí, dentro daquele sistema, o que a gente tem de proposta? A gente mudar o paradigma do tratamento do glaucoma, onde a gente substitua as terapias farmacológicas, que a gente sabe que são ineficientes, na grande maioria das vezes, para terapias farmacológicas e não farmacológicas. E os medicamentos entrem como terapia de resgate para aquelas falhas. Com isso, a gente procura ter um impacto tanto de um melhor controle da doença nas fases mais precoces, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes da nossa população. Então, quais são os pontos mais importantes? Primeiro, tem que atualizar o PCDT e incluir o que já está aprovado, para a gente poder implementar isso para a população que mais precisa. Facilitar o acesso do portador de glaucoma ao centro de referência. Nós temos estimado no Brasil 1 milhão e pouco de pacientes portadores de glaucoma, e no centro de referência de glaucoma tem em torno de 200 mil. Então, existe um descompasso. Capacitar e ampliar os centros de referências do SUS e promover campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção em saúde ocular, principalmente do glaucoma, que é uma doença assintomática no seu início. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Ótima apresentação.